Convido a todos a abrirem suas Bíblias, aqui no livro de Números, capítulo 33. Vamos dar continuidade ao encargo que o Senhor nos trouxe a partir de ontem. Peço aos irmãos a máxima atenção para que nós possamos atentar aqui à leitura desse texto. Versículo 22 diz: partiram de Rissa e acamparam-se em Quelata. Somente até aqui. Vamos orar. Amado, bendito Pai, no grande nome de Jesus, o Teu Filho, nós queremos, Senhor, entregar com toda reverência esse tempo a Ti, Senhor. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos ajudar, tanto na transmissão como na recepção da Tua Palavra. Que o Senhor possa ungir nossos corações para que tenhamos abertura para a Tua voz. Vem nos ajudar, Senhor. Que o temor da Tua presença governe, Senhor, os nossos corações, os nossos sentimentos nesta hora. De que estamos debaixo do Teu nome, diante da Tua palavra. E que é o anelo do Senhor falar a todos nós. Então te pedimos, Senhor, nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, meus irmãos e irmãs, vamos dar continuidade ao encargo que o Senhor iniciou ontem, acerca desta estação. Estou compartilhando com os irmãos uma palavra sobre a estação de Quelata. Pode parecer uma palavra estranha, mas daqui a alguns minutos, aqueles que não tiveram ontem poderão compreender melhor quais são as implicações contidas nesta palavra. Números capítulo 33 narra para nós a história da peregrinação do povo de Israel desde o Egito até Canaã. Eles passaram por 42 estações ou lugares. Quelata é a 19ª estação. Se você estudar desde Êxodo capítulo 12, você vai perceber que até a entrada de Canaã, você vai perceber que houveram 42 acontecimentos, citações bem distintas, que elas podem ser muito bem relacionadas a cada uma dessas estações, quando você estuda o significado dos seus nomes. Algumas estão explícitas, outras implícitas. Porém, é um extraordinário exercício espiritual de estudo, leitura da palavra, que nos ajuda a perceber a grandeza de toda esta revelação. Quando você estuda essas 42 estações, você vai perceber que elas estão divididas em 5 grupos, em 5 partes. Se você ainda está com a sua Bíblia aberta, eu posso te ajudar. Você vai ver a primeira estação aí, Ramsés, versículo 5. Então, de Ramsés a Elim, nós temos o primeiro grupo. Essas estações, Ramsés, Sucote, Etã, Pi-Hairote, Mara, Elim, essas 6 estações, elas tratam do primeiro tema, fazem parte do primeiro grupo. O assunto aqui são os passos iniciais da nossa vida cristã. São os princípios elementares da nossa vida cristã. Depois do Mar Vermelho até Rissa, a 18ª é Rissa, o tema aqui é maturidade espiritual. Então, primeiro você vai ter 6 temas sobre os pontos elementares da nossa fé. Depois você vai ter 12 temas relacionados à maturidade espiritual. Aí agora, onde está a estação que chama a nossa atenção, Quelata, a 19ª.
até Mítica, no versículo 29. Nós temos a terceira parte. O assunto aqui tem a ver com o governo de Deus sobre a sua casa. O assunto de eclesiologia, ministério espiritual, serviço ao Senhor, tudo nós vamos estudar nessas estações, de Quelata até Mítica. Depois, do versículo 30, de Rasmona até Jotibatá, nós temos a quarta parte. O tema aqui é o discipulado a Cristo. O assunto aqui é discipulado a Cristo. E sabe por quê, irmãos? Vou abrir um pequeno parênteses aqui. Só para aguçar o desejo de vocês considerar essas estações. Porque a partir de Rasmona, Deus vai dizer para Moisés preparar nova geração que vai introduzir o povo na terra de Canaã. Então é um assunto maravilhoso sobre discipulado, preparar a nova geração. Entendemos que o discipulado não é a igreja, o discipulado é a Cristo. E o propósito do discipulado tem a ver com o avanço da obra do Senhor. Podemos dizer assim, o discipulado tem a ver com os avanços mais elevados da progressão espiritual. Não é alguém seguindo alguém, mas tem a ver com o progresso espiritual. E por último, nós temos aqui de Abrona, no versículo 35, são as 12 últimas estações, até o versículo 48, nós temos a quinta parte. Essa quinta parte, essas últimas estações, essas 12 últimas estações, elas estão ligadas ao tema A Última Hora. São estações escatológicas. Essas 12 últimas estações vão falar deste exato momento que nós estamos vivendo, os dias atuais. Essas últimas estações, elas estão relacionadas com a preparação da igreja para entrar na possessão eterna. Que lindo isso, irmãos. Esse foi um tema estudado com os irmãos em Londrina no ano passado. E é um assunto que os irmãos precisam considerar. A última hora. É um tema que eu coloquei, mas não quer dizer que seja a última hora. Foi um tema para incluir essas últimas estações. Então aí você tem uma visão panorâmica do verdadeiro significado dessas 42 estações. Aqui nós estamos estudando apenas uma estação. E ela está relacionada com o governo de Deus sobre a sua casa, que é o tema do assunto que começamos a estudar ontem. Cada uma dessas estações, nós vamos encontrar os textos correlativos a elas. Então vamos aos textos que estão relacionados com Quelata. E aqui darei mais algumas explicações sobre o que realmente significa essa estação. Números capítulo 16. Quando vocês estão abrindo, eu quero colocar alguns pontos aqui e chama a atenção de vocês. Meus amados irmãos e irmãs, observe bem, com muito cuidado. A palavra Quelata, quando você examina o significado, a etimologia desta palavra, você vai ver que a palavra hebraica, Quelata, fala de uma assembleia. Assembleia. Esse termo, ele nos dá a raiz da etimologia para a palavra grega eclesia, que é igreja. Eclesia. No Novo Testamento, no texto grego do Novo Testamento, eclesia é igreja. Quelata é a palavra no hebraico para falar de assembleia. Então isso é muito importante. Agora tem um detalhe, onde nós vamos extrair o sentido exato da tradução correta desta palavra Quelata, e ainda mais, a clareza que nós encontraremos nos mostrará o sentido espiritual daquilo que está registrado aqui em Números capítulo 16, e portanto,
aqui nós temos o significado exato, espiritualmente, o significado exato do que significa quelata no seu contexto. Então vou dar um texto para vocês. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 32. Veja o que diz esse texto. Atos, capítulo 19, versículo 32. Ouçam bem. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra. Agora observe. Porque a assembleia caíra em confusão. Está vendo essa frase? A assembleia caíra em confusão. É a tradução correta da palavra hebraica para quelata. Uma assembleia caída em confusão. Preste bastante atenção nisso, irmãos. Eu creio que os que estiveram ontem puderam assimilar um pouco mais o sentido dessa palavra, pelo que nós lemos e pelo que foi abordado. Uma assembleia caída em confusão. E o tema é sobre o governo de Deus sobre a sua casa. A reflexão aqui é que nós temos sensibilidade em voltarmos aos princípios da palavra para pensarmos, repensarmos e refletirmos a igreja, daquilo que ela é segundo a mente de Deus, não segundo o que eu acho, não segundo o meu conceito. Nós não podemos pensar na igreja, refletir a igreja segundo o nosso conceito. Quando pensamos na igreja, precisamos daquilo que a Bíblia diz sobre ela. Aquilo que realmente está definido pela palavra de Deus, que é resultado da mente de Deus, que tem a ver com o propósito eterno de Deus. A igreja não é uma coisa pequena, irmãos, nós não somos. E aqui, nos textos que lemos ontem e quero ler hoje, para avançarmos, nós vamos ver que houve uma rebelião. Este é, capítulo 16 de Números, um dos capítulos que narra uma das histórias mais trágicas, mais tristes da Bíblia. Uma tragédia. Nós sabemos que o resultado final disso aqui é que a terra abriu e essas 250 pessoas, elas foram tragadas vivas. Uma cena horrorosa, trágica. É uma cena de pavor, de nos deixar assustados. Como foi possível que isso acontecesse, irmãos? Lembra que lá no Novo Testamento Deus diz, na carta aos Coríntios, se alguém destruir o meu santuário, eu destruirei. Porque o meu santuário, que sois vós, é sagrado. Aqui está um exemplo, irmãos. Porque Deus tirou o povo de Israel, e se você se lembrar muito bem, tem uma descrição em Êxodo 19, que Deus diz assim, eu vos tirei com asas de águia e vos trouxe a mim. Deus tirou o povo de Israel para que o povo pudesse conhecê-lo pessoalmente, face a face. Todos os fatos trágicos, negativos, que nós encontramos nesta peregrinação, a culpa nunca foi de Deus. É que eles desprezavam a graça de Deus. Quando Paulo vai introduzir o assunto da mesa do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 11, quando ele fala de comer indignamente, sem discernir o corpo do Senhor, nós ficamos embaraçados, perturbados, tentando entender o que é não discernir o corpo do Senhor, o que é comer indignamente. Nós sabemos que a Bíblia não é um amontoado de histórias desconexas. A Bíblia é a palavra de Deus, a palavra escrita de Deus. Essa palavra, para ser absorvida, nós precisamos de princípios. Existem leis que regem a interpretação dessa palavra, leis da hermenêutica, leis da exegese. Uma das leis da hermenêutica diz que nós não podemos tomar o texto fora do seu contexto. Então, se você quer entender o que é comer indignamente, o que é comer e sem discernir o corpo, você tem que ler o capítulo 10. A introdução do capítulo 10 vai nos mostrar claramente tudo isso que estou lhes falando. A falta de nós vivermos a vida cristã
A prática cristã sem realidade espiritual. Aí, Paulo vai dizer em 1 Coríntios 10, que aquele povo, eles foram batizados na nuvem, eles foram batizados no mar. Deus lhes deu maná, porém eles não entenderam, eles não compreenderam. Eles não compreenderam o propósito de serem batizados. A palavra batizada ali é mergulhados para dentro. Por que que Deus os mergulhou para dentro do mar? Por que que Deus os mergulhou debaixo de uma nuvem? Eles não entenderam. Os seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Eles não compreenderam, irmãos. Eles não entenderam a realidade espiritual daqueles 40 anos do deserto. Todos nós sabemos que era uma viagem de 2 anos e 11 dias, ela durou 38 anos a mais. E por quê? Por uma simples razão, eles não entenderam. À medida que eles não entenderam, o tempo foi passando, eles foram perdendo tempo. Por isso que Moisés disse no Salmo 90, 12, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Porque aquele povo não soube contar, valorizar os dias, eles perderam 38 anos. Então não é sério, irmãos? Porque não compreenderam a realidade espiritual. Será que nós não estamos tardando a volta do nosso Senhor, irmãos? Pela nossa inércia, pela nossa frieza, pela nossa indiferença. Nós muitas vezes até oramos, eu não sei se alguém aqui já orou. Senhor, aviva a tua obra. Alguém aqui já orou? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Vou fazer igual o César Coneglian hoje. Levante a mão aí, quem já orou para o avivamento? Já mesmo? Pois então, eu não acho nada disso bonito, eu também já orei. Eu não acho nada disso bonito. Nós oramos pelo avivamento. Mas por que que eu não sou uma resposta para o avivamento? Porque ao invés de ficar pedindo para Deus fazer alguma coisa, por que eu não faço o que tem que fazer? Né? A gente fala, Senhor, aviva a tua obra, mas eu tenho um coração frio. Aviva a tua obra, mas eu não amo a palavra, eu não amo orar, eu não amo comunhão. Não é vergonha, irmãos, nós não sermos a resposta daquilo que nós oramos? Nós queremos que Deus arranque esse teto aqui e desça um fogo aqui e a gente sai pulando nessa rua, para quê? Para quê? Se a gente não consegue, dentro do nosso próprio casamento, viver a vida da igreja. Então, meus irmãos, nós estamos perdendo tempo demais, embaraçados, emaranhados, com quinquilharias. Nós precisamos que o Senhor comece a partir de nós um renovo, que nós sejamos uma resposta de Deus na realidade daquilo que nós vivemos desde o nosso casamento até a comunhão do corpo de Cristo. Meus irmãos e irmãs, voltemos aqui os nossos olhos para essa estação, para que a gente não se disperse. Aqui eu falo mais da exposição da palavra. Aqui nós vamos ver uma assembleia em confusão. O resultado disso foi um duro juízo de Deus. Porque Deus, quando tirou Israel do Egito, tudo que ele queria, tudo que ele buscava, era reivindicar a si mesmo sobre aquele povo. Tudo que Deus buscava era que aquela nação pudesse conhecê-lo. Você vai ver que em cada jornada Deus vai fazendo isso. Deus vai manifestando. Quando eles chegam em Refidim, que eles começam a ter fome, desejo pelas coisas do Egito, o que Deus fez? Em resposta à dureza do coração deles. Deus os matou? Não. Eles estavam lembrando do Egito e diziam assim que lá no Egito eles tinham pão a fartar. Como que escravos que estavam construindo os palácios de Faraó, sufocados, açoitados, comiam pão a fartar. Lembravam dos pepinos do Egito. Sabe o que Deus fez? Abriu os céus. Pela manhã mandou uma relva sobre todo o deserto, e a relva cobriu o deserto. E depois caía algo como uma folha de coentro, da cor de um bidélio, um marrom transparente, e caía sobre aquela relva.
E o povo comia. Tinha um gosto saborosíssimo, indescritível, como um mel. Derretia na boca e os fartava. Essa era a resposta de Deus. Misericórdia. É Deus não dar aquilo que nós merecemos. Este era o pão do céu, o maná, que é uma figura de Cristo. Essa era a resposta de Deus. Então você vai vendo, durante 10 vezes, eles se levantaram com grande murmuração contra Deus, contra o seu caráter, colocando em dúvida o caráter de Deus no meio do povo. Então quando chega aqui, em Quelata, um grupo de homens, aqui a sequência é Coré, Datã e Abirão. Quem era Coré? Eu vou só parafrasear porque quero aproveitar muito esse tempo com vocês. Mas em Números 16, quem era Coré? Ele era da tribo de Levi, uma tribo consagrada, com o único propósito de servir no santuário. Coré era um dos principais. Aqui Moisés vai dizer, se você olhar depois o versículo 2, diz que eles eram príncipes da congregação, eleitos por ela e varões de renome. Eram esses, Coré, Datã e Abirão. Coré era um homem que ele e sua família, todos eles foram consagrados ao Senhor. Os filhos de Coré compuseram os salmos mais inspirados e mais profundos dentro dessa coleção dos 150 salmos da Bíblia. Imagine isso, irmãos. Datã e Abirão eram da tribo de Ruben, a tribo que representava a primogenitura. Datã e Abirão faziam parte daqueles 70 anciãos que compunham o conselho ministerial que estava junto de Moisés para julgar as causas do povo. Datã e Abirão. E eles se levantaram diante da congregação, foram até Moisés e Arão com 250 pessoas e disseram: acabou, toda a congregação é santa, nós somos santos, e não são só vocês dois que comparecem diante do Senhor, agora nós também queremos preeminência, porque é isso que eles buscavam: preeminência, posição, supremacia, visibilidade, autoridade. Nós também queremos. Vocês não podem ministrar acima de nós. Quando Moisés viu aquilo, estou parafraseando, ele rasgou as suas vestes e caiu sobre o seu rosto. A tradução hebraica diz que ele caiu com o seu rosto no pó. Então, se você segue aqui a leitura, você vai ver que algo vai acontecer. E deixe-me colocar aqui para vocês. Vamos ler a partir do versículo 5, onde nós paramos ontem. Números 16, a partir do versículo 5. Olha o que diz. Moisés diz: e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo. A palavra que é quem é aquele que foi consagrado, que fará chegar a si. Aquele a quem escolherá fará chegar a si. Porque a questão aqui estava relacionada com Arão, porque Arão era o sumo sacerdote, e somente Arão, uma única vez por ano, entrava no lugar santíssimo para oferecer o sacrifício da Páscoa. Então agora eles estão dizendo: não é bem assim, toda a congregação é consagrada, não é só o Arão. Estão vendo, irmãos? Nós sabemos, isso foi dito ontem, falo com muito cuidado. Esse assunto de liderança espiritual é um assunto sério, delicado, ele não pode ser colocado de qualquer maneira. O entendimento errado disso traz morte. Toda autoridade na igreja é o próprio Deus, e Ele manifesta a sua autoridade por meio de vasos que Ele chama. Efésios 4:11, Ele concedeu uns para apóstolos, está relacionado com a obra, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Não são títulos, irmãos, são funções, não são profissões. Ministério não é profissional. Você pode fazer seminário, você pode ler todos os livros que você quiser, mas só uma coisa poderá produzir a autoridade de Deus: a unção do Espírito.
a escolha de Cristo sobre a vida de uma pessoa. Não é essa pessoa não se torna especial, ela tem uma especial incumbência. E é uma incumbência seríssima. Aqui na terra não tem outra incumbência maior diante dos olhos de Deus. Se tomarmos aqui os homens mais proeminentes da política, da economia, da ciência, seja o que você quiser tomar, digo para vocês, tudo o que eles fizerem, toda a responsabilidade deles se limitam ao tempo. Porém, o encargo de um ministro de Deus, de um servo de Deus, aquele que foi chamado para o ministério, o impacto do seu serviço é por toda a eternidade. Então é sério, irmãos. Se você olhar os homens de Deus que tiveram este encargo, eles não eram levianos. Eles não eram. Eles não se sentiam dignos. Eles ficaram assombrados. Porque é uma responsabilidade que a nossa capacidade não alcança. A absoluta dependência do Espírito Santo é imprescindível. Então, é um encargo espiritual. E aqui está, homens tentando diluir o significado daquilo que o próprio Deus instituiu sobre o seu povo. Aquilo que Deus estabeleceu, eu prefiro esta palavra, estabeleceu. Para manifestar o seu próprio governo, para manifestar o seu trono. Porque o povo de Deus não pode, de maneira alguma, caminhar de forma desordenada. Você vai perceber que na 12ª estação, a estação do Sinai, ali Deus estabelece, dentre muitas coisas, nós sabemos que tudo que está entre Êxodo 18 e Números capítulo 10 é o que acontece na 12ª estação, a estação do Sinai. E você vai ver que a última coisa que Deus estabelece é a ordem da marcha. Eles não poderiam andar de forma desordenada. A partir do Sinai, agora eles tinham que andar tendo consciência da batalha espiritual. Eles tinham que ter consciência que eles não eram um povo qualquer. Eles eram o exército de Deus na terra. Então Deus estabelece a ordem da marcha. Se você ler todo o capítulo 10 e 11, você vai ver justamente isso. E se você observar com muito cuidado, irmãos, seja bem cuidadoso com isso, você vai ver que as lutas depois dessa ordem da marcha, depois do Sinai, as lutas que eles tiveram que enfrentar eram muito maiores do que aquelas que eles já haviam enfrentado. Eu posso citar algumas para vocês. Por exemplo, qual foi a primeira grande batalha que eles haviam enfrentado? Vou dar um exemplo. Mar Vermelho. Aconteceu na 4ª estação em Pi-Hairote. Em Pi-Hairote, eles chegaram a encontrar aquele mar fechado. O que aconteceu ali, irmãos? Simples. Deus deu uma palavra a Moisés, colocou o cajado, o mar se abriu e eles passaram. Foi difícil, irmãos? Não. Ninguém morreu ali, a não ser o exército de Faraó. Não é verdade? Mas o povo saiu e cantaram, Miriam cantou. Logo a seguir eles tiveram outra batalha. Não tinha água, Mara. Não tinha água. Aí o que aconteceu? Era uma prova difícil, não era, irmãos? Claro que sim. Moisés pegou o lenho, jogou na água, a água se tornou potável, todos beberam. Festa no arraial. Todo mundo cantou, Miriam cantou, todo mundo adorou a Deus. Logo a seguir, um grande oásis, chegarem ali. 12 fontes e 70 palmeiras. Que lugar, irmãos. Mas não era Canaã. Vamos embora, seguir em frente. Não é verdade? Não tem muita dificuldade. Mas, depois do Sinai, sabe qual é a próxima estação depois do Sinai? Kibrote Hataavá. Sabe o que significa essa palavra no hebraico? Túmulos da cobiça. Aqui Deus começou a tratar com eles. Aqui começou a morrer gente. Logo aqui, irmãos, a próxima seguinte, Haradá. Sabe o que aconteceu aqui? Vou dizer algo para vocês. Desculpe, eu confundi. Haradá não, Hazerote. Chegaram em Hazerote. Sabe o que aconteceu? Miriam ficou leprosa.
se levantou ali contra Moisés e Arão, e você vai ver algo muito interessante, que o povo não partiu enquanto Miriam não recobrou sua saúde. Significa, irmãos, que a obra de Deus ficou travada, parada, não houve avanços enquanto o pecado não é tratado. E agora vem uma outra estação, essa sim, irmãos. Essa teve um impacto por toda a vida deles. Essa estação mudou o destino de milhares de pessoas. Ritma. Foi quando Moisés enviou aqueles espias para Canaã, e 10 deles voltaram com um relatório negativo, chamando Deus de mentiroso. Sabe o que aconteceu? Deus colocou uma sentença: nenhuma dessas pessoas que saíram do Egito entrarão em Canaã. Eles estavam pertinho de Canaã, andaram 38 anos a mais, e eles morreram ali, exceto Josué e Caleb. É brincadeira, irmãos? A batalha espiritual é séria. Meus irmãos, abram os seus olhos, nós estamos envolvidos numa terrível batalha espiritual. Se lá na sua comunidade, você diz assim: irmão, lá na nossa comunidade é uma festa de segunda a segunda, irmão, me dá o endereço que eu vou morar lá, vou congregar com vocês. Vou mesmo, vou nem perguntar para Deus se Ele quer, eu vou para lá. Todas as nossas comunidades, nós travamos guerras dia e noite. Um de um jeito, outra comunidade de outra, enfim, nós estamos enfrentando batalhas terríveis. Povo de Deus, lutas, porque nós estamos em guerra. Mas o segredo, irmãos, é este: é você ter consciência que você faz parte do exército de Deus na terra. Nós temos que marchar, o nosso general, ele vai à nossa frente, irmãos. E aqui nós temos exemplos e mais exemplos, que se nós permanecermos no Senhor, não importa a batalha que tivermos que enfrentar, o Senhor nos dará a vitória. Ele vai nos dar uma nova estação, Ele vai nos levar para uma outra experiência, e de cada experiência nós sairemos mais amadurecidos, até que nós vamos chegar juntos em Canaã, na plenitude de Cristo. Este é o segredo. Aqui nós estamos vendo essa estação, que lata. Aqui foi muito duro, irmãos, porque você tem, desde o Sinai, as batalhas foram intensas. Por isso que Deus os preparou para marchar. Por isso, irmãos, que Deus fez algo diferente a partir dali. A arca saía, depois de 3 dias que a arca saía, que a primeira tribo começava a marchar lá atrás. Que coisa linda, irmãos. A arca ia, depois de 3 dias que a arca tinha partido, aí eles começavam a marchar. Marchavam, iam em grupos, marchando. Que coisa linda, irmãos. Não saíam junto, de qualquer maneira, não, saíam em grupos, marchando. Que coisa preciosa. E a arca ia a caminho de 3 dias. Que figura linda, irmãos. Se você for lá no capítulo 11 do livro de Números, você vai ver a frase assim, que a arca ia adiante deles. Essa palavra adiante, ela é linda no hebraico. É peniim, da onde vem a palavra peniel. Sabe o que significa isso? A tradução mais correta é dizer assim: a face de Deus ia à frente deles. A face de Deus ia à frente deles. Essa é a palavra. Porque a arca, de madeira de acácia, toda revestida de ouro, fala da glória, do caráter de Deus. A incorruptibilidade da natureza de Cristo é a madeira de acácia. Então tudo isso tem a ver, irmãos, com a nossa caminhada hoje. Nós temos que ter certeza do nosso chamamento. Nós temos que ter absoluta clareza quanto àquilo que é a natureza da igreja, a qual nós somos partes dela, membros deste corpo, unidos ao cabeça que está no trono. Quando você compreende isso, irmãos, tudo tem que mudar. Enfrentamos batalhas, estamos vendo aqui. Quantas batalhas este povo enfrentou e quantas nós enfrentamos. E enfrentaremos, mas temos que seguir, temos que ir adiante, não podemos retroceder, porque na vida cristã você não retrocede. Quando você acha que você retrocede é porque você já caiu. Não tem como retroceder. Vamos avançar.
Não podemos deixar que o inimigo nos torne uma assembleia confusa, caída, sem a glória de Deus, sem o testemunho da presença de Deus. De forma alguma, irmãos. Nós temos que batalhar, porque é uma guerra. Então aqui, voltando para Números 16, na sequência, vamos observar esse versículo 5, 6, que diz assim: e o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo, quem ele fará chegar a si, aquele a quem ele escolher fará chegar a si. Versículo 6, fazei isto, observe, tomai vossos incensários, Corá e todo o seu grupo. Veja o versículo 17. Tomai cada um o seu incensário, e nele pondes incenso. Trazei-o cada um seu perante o Senhor, 250 incensários. Também tu e Arão, cada qual o seu. Irmãos, a melhor maneira de nós entendermos o significado espiritual das coisas é examinando as particularidades da Bíblia. Nós sabemos que a linguagem prevalecente da revelação de Deus na sua palavra, no Antigo Testamento, tem mais o sentido, o caráter figurado. Nós sabemos que toda a história do tabernáculo é uma aula de tipologia para nós. Se você quer entender essa questão do incensário, você precisa ler Êxodo capítulo 30, porque ali vai falar do incensário, as especiarias, do incenso que era colocado no incensário. Mas eu quero resumir isso, irmãos, para que a gente não venhamos nos deter muito tempo em certas particularidades e perder aquilo que é essencial do encargo. Mas deixe-me te dizer isso. Se você ler lá em Êxodo 30, você vai ver claramente como Deus ordenou que fosse feito o incensário. E cada substância que compunha o incensário fala das virtudes morais do nosso Senhor Jesus Cristo. A figura do incensário tem a ver com a vida de devoção, com a vida de oração. Incenso na Bíblia fala de oração, de comunhão com Deus. E as especiarias que compõem o incensário têm a ver com as virtudes morais do nosso Senhor Jesus, que torna as nossas orações aceitáveis diante de Deus. Lindo isso, não é, irmãos? Então, baseado nesse princípio, nós podemos tentar entender este versículo 6. O que significava para eles colocar o incensário diante de Deus no tabernáculo? Porque eles fizeram justamente isso. Pegaram aqueles 250 incensários e o incensário de Arão, eles colocaram perante o Senhor no tabernáculo. O que espiritualmente isso quer dizer, irmãos? Moisés estava ali colocando um princípio espiritual. As estações seguintes vão tratar sobre isso. Capítulo 17 vai mostrar para nós sobre isso. Vocês vão ver que é tomado 12 cajados, 12 varas, porque era comum que aqueles anciãos carregassem cada um sua vara, o seu cajado, certo? É comum. Você vai ver que no capítulo 17 aqui de Êxodo, vai dizer justamente isso, que eles pegaram os seus cajados. Moisés fala assim: 12 príncipes da família, das tribos de Israel, cada um traga o seu cajado. Aí vão lá 12 príncipes, cada um traz o seu cajado. Por que cajado, irmãos? Que lindo isso! A gente tem que ter sensibilidade, percepção, porque o Espírito quer nos revelar. Olha o que diz o Salmo 23: a tua vara, o teu cajado me consola. No sentido hebraico ali, não está falando de vara e de cajado, ele está dizendo que vara e cajado é uma coisa só. A tua vara, o teu cajado. Por quê? Vara e cajado não são duas coisas. Os anciãos não andavam com uma vara de um lado, era a mesma coisa, vara e cajado. Só que a vara ou o cajado tinha dois significados. Vara. O que é vara, irmãos? Eu me lembro de vara, irmãos. Na minha casa tinha uma vara da infância e da adolescência, de goiaba, desse tamanho. Vara, disciplina. Disciplina. O cajado tinha a ver com a proteção, tem a ver com o guiar, funções pastorais no meio do povo de Deus, uma figura do ministério pastoral, ministério dos profetas, dos mestres.
vara e cajado, para disciplinar, para conduzir, para guardar. É justamente isso, irmãos. Então no capítulo 17 de Êxodo, diz que eles pegaram esses 12 bordões, aqui outra palavra que eu estou colocando, que é mesmo a vara, cajado, colocaram também diante do Senhor. Sabe o que aconteceu, irmãos? De todos os príncipes de Israel, só a vara de Arão floresceu. Sabe o que significa isso? O poder da vida em ressurreição. É o poder do alto, é o poder que emana do trono. É este poder que expressa a autoridade e o governo de Deus na sua casa, o poder da vida. Olhe para a igreja primitiva, irmãos, qual era o segredo daquela igreja? Vida. A vida governava todas as coisas. A vida do Espírito fluía sobre todas as coisas. Quando a carne se manifestava, ela era reprimida, excluída, repelida. Entende, irmãos? Deus busca esses atalaias, Deus busca homens, como diz Paulo assim, para os presbíteros de Éfeso em Atos 20, 28, atendei por vós e por todo o rebanho, o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Fizeram disso um título eclesiástico. Irmãos, isso é uma blasfêmia ao ministério. A palavra bispo, episcopo, alto, escopo, projeto, é aquele que tem uma visão microscópica e também macroscópica de todo o projeto, de todo o plano, uma visão ampla. Poderíamos analisar no sentido secular da palavra, mas a realidade espiritual significa aquele que tem uma visão mais aguda, aquele que tem uma percepção mais ampla, aqueles que têm um discernimento mais aguçado. Não são coisas naturais, são coisas espirituais. Entende? É esse tipo de homens que Deus busca na sua casa. Não é aquele que só se levanta depois que o muro caiu e diz, irmãos, vamos gritar porque o muro vai cair. Não, é aqueles que têm fé. O Senhor disse que é para nós dar um brado aqui, que isso vai romper. Então vamos clamar que vai acontecer algo. Como fizeram com Josué. Eles cercaram o muro de Jericó e deram um brado e o muro caiu. Confiar na palavra de Deus, ter ousadia, ter coragem, ter discernimento. Não é chegar atrasado, é perceber que o problema está chegando e alertar a assembleia. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. E quando eu disser ao ímpio, certamente morrerá, e tu não avisares, esse ímpio morrerá na sua maldade, porém o sangue dele eu requererei da tua mão. Está vendo, irmãos? Uma palavra do Senhor para o profeta Ezequias. Porque este é o encargo daqueles que o Senhor confiou o seu cajado, a sua autoridade. Eles são como atalaias. A palavra episcopo fala de epi, alto. O atalaia, ele ficava na torre. É importante que na casa de Deus tenham aqueles homens que fiquem na torre, mantendo vigilância sobre o rebanho. Porque, irmãos, eu sei que muitos dos irmãos que estão aqui, assim como eu, fazem parte de um presbitério local. E a gente sabe que a igreja é uma coisa linda. Eu tenho um amigo, ele cria ovelhas. E sempre que eu visito a região dele, meu assunto com ele é ovelhas. Ele me conta cada história de ovelhas. Eu falo, meu Deus do céu. E sempre ele me conta uma coisa. Ele fala assim, Luiz, ovelha é a coisa mais simples e complicada. Eu falei, como assim? Simples. Ela está ali, tranquila. Você vai lá, mexe com ela. Ela não te agride. Mas ela também é complicada. Se ela estiver aqui comendo e passar um cachorro rabugento ali, com uma carniça na boca, ela sai correndo atrás dele e não volta mais. Qualquer coisa distrai ela. Irmãos, eu pensei assim comigo, eu sei como que é isso. Você imagina que é justamente, a igreja é muito simples. A gente tem que ter percepção, cuidado o tempo todo.
Logo chega o irmão e vê uma coisa, olha, eu vi um negócio na internet, vai dar certo, a gente colocar aqui no culto, você vai ver, vai bombar. Irmãos, nós somos governados por movimentos celestiais, não movimentos de internet. E vez quando chega o irmão e fala assim, nossa, olha que música linda, vamos cantar essa música, o povo vai pegar fogo. Irmãos, onde é que a música é para o povo pegar fogo? Música é uma adoração a Deus, é uma reação à glória da graça de Deus na nossa vida. Então, se você deixar os irmãos conduzir, sabe o que você vai ter? Um bezerro de ouro, igual Arão fez. O povo disse, Arão, nós queremos um Deus, porque quanto a esse Moisés, ninguém sabe o que aconteceu com ele. Faze para nós um Deus. Sabe o que ele pegou? Pegou as joias das mulheres e fez, jogou num buril lá e saiu um bezerro, e ali eles adoravam. A igreja não é uma democracia, uma Laodiceia. A igreja é governada pelo trono de Deus, por isso que Deus tem seus atalaias. Uma das maiores carências da igreja é desses atalaias. Digo para os irmãos que uma das maiores crises que a igreja enfrenta hoje não é a crise conjugal dos irmãos, dos divórcios, da frieza dos jovens, do mundanismo dos jovens. Digo para vocês que a maior crise que nós temos é a crise dos anciãos. Faltam atalaias. Está faltando cajado. Irmãos, deixa eu colocar um texto aqui, só para vocês meditarem. Lamentações, de Jeremias. Um texto pequenininho. Lamentações 5,14. Eu vou citar esse texto. Vocês precisam nem abrir. Vai ser bem rápido. Lamentações 5,14. Os anciãos já não se assentam na porta. Os jovens já não cantam. Cessou o júbilo do nosso coração. Converteu-se em lamentações a nossa dança. Prestou atenção nesses textos? Lamentações capítulo 5, versículos 14 e 15. Os anciãos aqui é uma figura do governo espiritual por meio dos presbíteros, aqueles que exercem funções pastorais na igreja, profetas e mestres. Então vamos traduzir esse texto na nossa linguagem, na nossa experiência. Não há presbíteros, não há anciãos, não tem cajado, não tem vara, o povo está solta. Por isso, jovens perderam a inspiração. Por isso nós só temos tristeza, não temos alegria para dançar, regozijar diante do Senhor. Está traduzido o texto, não precisa forçar muita coisa não. É isso mesmo. É isso, irmãos. O que Datã, Coré e Abirão buscavam? Simplesmente destituir aqueles os quais Deus havia estabelecido como a continuidade do governo dele a partir do seu trono. É isso, irmãos. Essa é a mensagem, essa é a verdade. Então Moisés diz assim, tudo bem, então cada um de vocês tome o vosso incensário e colocai-os perante o Senhor, na tenda, no tabernáculo. Então o que representava, vamos agora traduzir isso, o que representava o incensário? Eu disse para vocês, o incensário, aquele instrumentinho de bronze, dali, irmãos, fluía uma fumaça, que representava a comunhão com Deus, a vida de oração, a vida de devoção. Sabe por quê, irmãos? Vamos com muito cuidado aqui. Porque a devoção é a base do nosso serviço. Não é o nosso serviço que é a base da nossa devoção. É a história de Marta e Maria. Lucas 10. Marta tinha serviço, Maria tinha devoção. Porém o Senhor levanta e diz assim, Marta, tu estás estressada, com o espírito agoniado. É assim que o Senhor repreende Marta. Aí ele diz quanto a Maria, Maria escolheu a melhor parte e ninguém vai tirar isso dela. Qual foi a parte de Maria? Estar aos pés do Senhor. Qual foi
A busca de Marta, serviço. Irmãos, sem uma vida de devoção, nosso serviço não é nada. Sabe o que Moisés está dizendo ali? Vamos agora deixar que o Senhor, na sua luz, julgue o nosso serviço, a nossa devoção. Então, quando foi julgado ali diante do Senhor, quando foi colocado os incensários, aí a Bíblia diz assim, que o Senhor apareceu, a glória do Senhor apareceu. Irmãos, vocês vão se lembrar muito bem, quando o povo de Deus estava lá no Sinai, deixa eu tentar construir esse quadro para vocês. Números capítulo 32 e 33, é onde acontece esse episódio. Vocês sabem que no capítulo 32, é onde o povo manda Arão fazer aquele bezerro para eles. Aí agora Deus vai tratar com Moisés, não precisa nem abrir a Bíblia para ler, eu só vou citar, não vou nem ler textos lá. Aí o que acontece, irmãos? Deus fala assim com Moisés: Moisés, sai do meio desse povo. Sai do meio desse povo. Eu farei de ti, e farei de ti uma grande nação. Lembra disso? O que é que Moisés diz? Senhor, risca meu nome, mas não destrua este povo. Lembra? Porém aqui quando Deus aparece, Moisés não faz nada, ele fica calado. E Deus destruiu, a terra abriu e aqueles homens foram tragados. Por quê, irmãos? Porque o assunto aqui era a autoridade de Deus. O assunto aqui é seríssimo. Sabe por que Lúcifer se tornou Satanás? Porque ele ofendeu, ele tentou usurpar a autoridade e a glória de Deus. E Deus diz: a minha glória a outro eu não darei. Deus não negocia os fundamentos do seu trono, irmãos. Então nós temos que ser bem cuidadosos quanto a isso. Se alguém destruir o meu santuário, Deus o destruirá. Porque o meu santuário, que sois vós, é sagrado. Deus tem ciúme, o Espírito Santo tem zelo pela igreja. Vamos ser bem cuidadosos quanto a isso. É justamente o que está acontecendo nesta assembleia em confusão. O Senhor está reprovando tudo isso aqui. O Senhor vai dar um basta em tudo isso aqui. Então, meus amados em Cristo, o que foi que ocorreu? Moisés disse agora para eles: colocai o vosso incensário. Deus vai julgar a vossa vida devocional. Irmãos, digo para vocês, muito do fracasso que existe na igreja, a culpa é nossa. A culpa é nossa. Nós pregamos sobre oração e queremos que a igreja ore, porém nós, os atalaias, aqueles que estão na função dos anciãos, não oram. Compreende, irmãos? Nós não oramos. Falamos muito da pregação do evangelho para os perdidos, nós não pregamos. Queremos que a igreja faça o nosso trabalho, queremos colher nela os frutos do seu trabalho, para que nós possamos ali colocar o nosso nome, a obra do Luiz. Ah, irmãos, essa não é a edificação da casa de Deus. O Senhor, Ele julga, irmãos, a nossa devoção. A devoção é a base do nosso serviço. Quando o Senhor fala com a igreja de Éfeso, em Apocalipse capítulo 2, conheço as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança. Sei que não suporta os maus, colocaste à prova os que se dizem apóstolos e os declarastes mentirosos. Batalhaste arduamente por causa do meu nome, não esmorecestes. Porém, tem um porém aí, irmãos. Esses poréns de Deus na Bíblia, essas conjunções adversativas, mas, na Bíblia, irmãos, é de arrancar de nós calafrios. Mas, porém, tenho contra ti, deixaste o teu primeiro amor. Irmãos, a igreja de Éfeso era uma igreja que tinha muitas obras. As obras nessa igreja era a sua base, porém o relacionamento com Deus tinha esfriado. É a nossa vida devocional que tem que ser a base das nossas obras, do nosso serviço.
Porque se não existe isso, irmãos, quando a luz do Senhor vier, o que o Senhor vai encontrar? O Senhor vai nos reprovar. Você sabe qual é a declaração de Deus aqui para estes homens? Quando o Senhor julgou os incensários deles e não viu a vida devocional, sabe o que foi que aconteceu? O Senhor os reprovou. O Senhor estava dizendo: vocês não servem para a minha obra, por isso a terra abriu e os tragou. Porque a vida devocional deles não representava nada diante de Deus. Ali estava o incensário de Arão. A terra não engoliu Arão. Sabe por quê? Em Arão havia vida devocional. Irmãos, que o Espírito Santo questione na minha vida, na tua vida, como está a tua devoção? Porque pode ser, irmãos, que todo o resultado do fracasso do meu serviço esteja relacionado com a minha vida devocional. Então eu não tenho que culpar ninguém. Tenho que me humilhar e ir aos pés do Senhor e clamar pelo seu socorro. Então que o Senhor nos ajude, irmãos. Que nesta primeira palavra, que o Senhor possa ter caminho em nós. Que Ele possa falar do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quiser, porque nós o tememos, o reverenciamos, queremos ser corrigidos, queremos ser ajustados, queremos ser transformados. Que Deus vos abençoe, irmãos. Senhor, nós clamamos a Ti no nome do Teu Filho Jesus. Clamamos pelo Teu socorro, pela Tua misericórdia. Que o Senhor possa nos ajudar. Nós precisamos urgentemente da Tua ajuda em nós, como Tua igreja, como os Teus servos. Especialmente nós, Senhor, aqueles os quais o Senhor dispensou uma responsabilidade da qual, Senhor, nós não temos condições em nós mesmos de dimensioná-la, de entender sua altura, largura, comprimento, profundidade. Porque nós somos pó, tão frágeis. Mas ajuda, Senhor. Ajuda-nos nesta hora. Traz um renovo para a nossa vida, Senhor. Para que nós possamos ver o nosso incensário, como é que ele está, Senhor. Para que as especiarias, isto é, para que as virtudes de Cristo sejam vistas em nós. Seja o fluir do nosso serviço, as virtudes de Cristo. Nos ajuda, Senhor. Nós precisamos da Tua ajuda. Que nada mais além de Cristo possa ser visto em nosso serviço, Senhor. Porque se alguma coisa não for Cristo, estiver fluindo do nosso incensário, Senhor, traremos morte para a Assembleia. Traremos morte sobre todo o nosso serviço, o qual o Senhor nos confiou, para a Tua glória. Então vem nos ajudar, Senhor. Pedimos uma intervenção do Senhor nesta manhã na nossa vida, sobre os Teus atalaias, sobre a Tua casa, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Nós Te clamamos nesta hora, no sagrado nome do Teu Filho Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos.